dia, meus irmãos. O título da lição de hoje é O Pecado Destrói Nações e Indivíduos. Estudaremos a última lição sobre o livro de Jeremias. Conhecemos Jeremias como um profeta que foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe, lá no versículo 5 do capítulo 1. Sabemos que o seu nome significa Jeová exalta. Lembrando que o Senhor exalta aquele que diante dele se humilha, aquele que é humilde e não soberbo, conforme Tiago 4, 6 e 10. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Ao longo do livro podemos ver o sofrimento desse profeta. Ele sofreu perseguição, ameaças, prisão, sequestro, zombarias. Teve suas profecias destruídas e teve ferimentos, sofreu ferimentos também. Em todo o seu livro, ele prega o arrependimento e a volta dos líderes e do povo de Deus, do povo de Israel para Deus. Porém, eles não deram ouvidos à palavra do Senhor e continuaram se afastando mais e mais da palavra e da comunhão com Deus. O capítulo 41 conta a história das consequências do assassinato de Gedalias e muitas outras pessoas que estavam com ele. Ismael, com 10 dos seus homens, convida Gedalias e seus oficiais para uma refeição e depois os mata. Em busca de poder, Ismael mata aquele a quem o rei da Babilônia havia designado governador de Judá, conforme o versículo 3 do capítulo 41. Satanás está sempre disposto a destruir o testemunho de Deus. Aqui ele usou um homem empenhado em tomar o poder e que usa artimanhas para enganar e matar, versículos 4 a 7. Ele pensou que poderia ser rei de Israel, mas sua aventura não previu as consequências. Após o massacre, Joanã e seus homens perseguem Ismael e resgatam alguns dos seus cativos. O povo começa a fugir para o Egito, acreditando que seriam protegidos contra os ataques da Babilônia. O capítulo 42 conta a história de um grupo de judeus que vem a Jeremias em busca de orientação de Deus sobre se devem ficar em Judá ou fugir para o Egito para escapar dos babilônios. Jeremias concorda em buscar a orientação do Senhor e promete transmitir a mensagem ao povo. Após 10 dias, Jeremias recebe uma mensagem de Deus dizendo ao povo para ficar em Judá e prometendo protegê-los se eles se submeterem aos babilônios. Porém, se forem para o Egito, experimentarão a mesma destruição e julgamento que se abateu sobre Jerusalém. Versículos 17 a 18. O povo, inicialmente, parece disposto a seguir a orientação de Deus, mas depois acusa Jeremias de mentir e decide ir para o Egito de qualquer maneira. Versículos 19 a 22. Fizeram um juramento ao Senhor que iriam obedecê-lo independentemente da resposta. Porém, apesar da resposta de Deus e dos apelos de Jeremias para que ficassem em Judá, o povo seguiu viagem e tudo aquilo que eles estavam tentando escapar os alcançaram no Egito: espada, fome e peste. Deus, o misericordioso, fez promessas de livramento, vida e retorno à sua terra, porém deliberadamente o rejeitaram. Versículo 21 diz assim: Eu disse a vocês hoje mesmo que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: Você está mentindo. O Senhor não mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Aí, como justificativa, acusaram Baruque. Versículo 3. Mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Assim, Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram à ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. Aí vem a mensagem do Senhor. Então diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel:
Mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, e o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses. Como um pastor tira piolho do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas do templo do sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Deus estava dizendo que nenhuma força, nenhum Deus, nenhum poder seria capaz, nenhuma religião, do Egito seria capaz de vencer, de dificultar o trabalho que Nabucodonosor faria sobre o povo. No capítulo 44, a palavra de Deus transmitida por Jeremias faz o povo que estava disperso pelo Egito se lembrar do que Deus fizera com Jerusalém e com as cidades de Judá por causa da idolatria. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu enviei a vocês os meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção. Não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso aos outros deuses. Por isso, o meu furor foi derramado e queimou a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. A recordação pretende servir como lição. O Senhor é tão bom quanto a sua própria palavra. O objetivo era fazer com que o remanescente no Egito se voltasse para Deus, mas a palavra a eles dirigida baseia-se na situação de rebelião atual contra Deus e não no comportamento passado. A idolatria continua, agora possivelmente com os deuses egípcios, conforme versículo 8. Segue imediatamente a palavra de juízo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo Judá. Tomarei o remanescente de Judá que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior, morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor e de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém do remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseio voltar, e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto poucos fugitivos. Mesmo assim, o povo afirma que não dará ouvidos às palavras de Jeremias, pois eram felizes enquanto adoravam outros deuses. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito, na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas e bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis, nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebida para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Por causa disso, poucos escapariam da morte, conforme os versículos 28 a 29.
O capítulo 45 é concentrado em Baruque, escriba e amigo de Jeremias. Baruque expressa sua frustração e desespero, sentindo-se oprimido pelas dificuldades que enfrentou enquanto servia como assistente de Jeremias. Então Deus fala a Baruque por meio de Jeremias, oferecendo-lhe palavras de conforto e de segurança. Deus promete proteger Baruque e dar-lhe vida em meio à destruição iminente de Jerusalém e Judá. Deus lembra a Baruque que a sua vida será poupada, enquanto muitos outros perecerão como resultado da sua desobediência. O capítulo 46 contém uma série de profecias sobre as nações ao redor de Judá, incluindo Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom e Babilônia. O ponto principal é o julgamento contra o Egito e as suas derrotas nas mãos da Babilônia. Jeremias descreve a conquista babilônica do Egito e a destruição que sobrevirá à nação como resultado de sua idolatria e desobediência. O profeta declara que o Senhor usará a Babilônia como instrumento de julgamento contra o Egito e seus falsos deuses. No entanto, Deus promete poupar um remanescente do povo do Egito e trazê-los de volta à sua terra no futuro. O Senhor apresenta o Egito como uma bela novilha. Lembram que o Egito adorava, uma vaca como ídolo. E Nabucodonosor como uma mutuca. No capítulo 46, versículo 20. O Egito é uma linda novilha, mas do norte a ataca uma mutuca. Quem conhece esse inseto, mutuca, sabe a dor que causa uma picada dele. Mas Deus traz conforto ao povo. Versículo 27, quanto a você, não tema, ó meu servo Jacó, não fique assustado, ó Israel, eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó, eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não serei severo demais. Jeremias 47 apresenta uma profecia de julgamento contra os filisteus por seus maus tratos aos israelitas e sua rebelião contra Deus. O capítulo destaca a soberania e o poder de Deus sobre todas as nações, que serve como advertência contra a desobediência e a rebelião. O capítulo 48 é composto de vários trechos poéticos separados por expressões curtas como assim diz o Senhor, como o Senhor falou. O tema refere-se à destruição de Moabe, uma nação conhecida por seu orgulho. Jeremias 49 contém uma série de profecias contra várias nações, incluindo Amon, Edom, Damasco, Quedar e Elã. Cada profecia prediz o julgamento que virá sobre essas nações por seus pecados e desobediência contra Deus. Os capítulos 50 e 51 contêm uma profecia contra a Babilônia, um dos impérios mais poderosos da época. Enfatizam a soberania e o poder de Deus sobre todas as nações e destaca as consequências do orgulho e da arrogância, e também enfatiza a importância do arrependimento e da redenção final do povo de Deus. Jeremias 52 fornece um relato histórico da queda de Jerusalém e do cativeiro babilônico dos israelitas. Descreve o reinado de Zedequias, o último rei de Judá, e sua rebelião contra os babilônios. Fala sobre o cerco de Jerusalém e a destruição do templo, bem como a execução e deportação de muitos judeus. No entanto, também inclui uma nota de esperança, com a libertação do rei Joaquim, vista como um sinal de eventual restauração. O que acompanhamos nessas lições é que muita gente se perdeu pelo caminho. O povo argumentava contra Deus como se fossem crianças, dizendo, mas todo mundo faz assim. E como se Deus dissesse, mas você não é todo mundo. Você é o meu povo. Somos chamados à obediência apesar de tudo. Somos vocacionados para caminhar na contramão do mundo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11.